graças a Deus. Vamos lá, né, para o nosso estudo, como a Giovana falou. Eu falei que hoje ia relembrar um pouquinho, ia resumir um pouquinho o final do que a gente falou ontem sobre a mesa de Jesus. Eu sempre estou fazendo questão de lembrar para vocês o que a gente está falando sobre a mesa. Eu sempre tenho feito questão de lembrar a vocês que não são três mesas diferentes, mas três faces da mesma mesa, assim como o nosso Deus tem três faces de um único Deus. Assim como a pessoa de Deus é assim, a mesa é assim. Então as mesas elas vão se entrelaçando, tá? Até formar uma única mesa. Eu estou sempre fazendo questão de frisar isso aqui, para que a gente entenda que não são três mesas de três deuses diferentes, porque a gente só crê num único Deus se tem uma característica muito marcante na nossa crença no Senhor. O que a Bíblia ensina é que Deus é um único Deus. Ele não aceita dividir a glória dele com outros deuses, falsos deuses, com outras coisas. A glória é dele. Nós somos um povo monoteísta que adora um único Deus. Então não tem como eu ensinar para você três mesas de três tipos de Deus diferentes. Nós estamos abrindo essa mesa e entendendo de que material essa mesa de Deus é feita. Por isso nós começamos pela mesa de Deus, para entender que nós passamos pela mesa do único Deus. E agora a gente está entendendo de maneira mais a fundo, de maneira mais profunda, com uma lupa, como essa mesa se expressa, se manifesta na face de cada uma da pessoa do nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Ontem eu falei sobre a mesa de Jesus mais uma vez, e lá no finalzinho eu fiz algumas observações. Eu falei um pouco sobre a aliança de sangue. Eu falei que a gente não tem muito esse hábito aqui no Ocidente dessas alianças, mas a aliança lá no Oriente, lá na terra onde Jesus andou fisicamente, eles têm um pensamento de que a aliança é algo muito importante. A palavra empenhada é algo muito importante, não é um simples contrato que você pode ser quebrado. E existia um pacto que era o pacto de sangue, uma aliança de sangue, que era considerada uma aliança de consagração, de santificação. Nós vimos que lá no casamento daquela época, existiam 4 tipos de cálices que eram tomados pela família dos noivos, e os noivos também. Alguns eram tomados pela família toda, alguns eram tomados só pelos noivos. E a gente viu que a primeira etapa desse contrato de casamento, logo a primeira aliança que era feita, se a noiva aceitasse abrir a porta quando o noivo batia com seu pai, era a aliança de sangue, que era a aliança da santificação, dizendo que agora aquelas duas famílias estavam separadas uma para a outra. E a gente viu que lá na ceia, Jesus passou esse cálice, dizendo que era o sangue que confirmava a aliança. Nosso próprio Jesus falou isso. Então a gente vê que Jesus está ali perguntando, fazendo convite, se comprometendo com os discípulos e perguntando se eles estariam completamente comprometido com eles. Quando a palavra fala de santificação, a palavra está falando de uma separação completa. Ela está dizendo sobre essa dedicação completa. Você decidiu ser do Senhor, você decidiu ter uma aliança com Ele, você decidiu estar com Ele, você decidiu ser dele, você decidiu agir dessa maneira, se posicionar dessa maneira. Você está completamente comprometido com Ele. Você não está meio comprometido, não dá para ficar meio casado com alguém. Você se compromete completamente. Aqui na nossa cultura, as pessoas já casam pensando até em divórcio, né? Mas
lá não era assim. O casamento, Paulo vai dizer também lá em Efésios, que era um grande mistério do Senhor para se tratar, para ser um reflexo, para ser um espelho, para ser um tipo, um símbolo, uma tipologia do relacionamento de Jesus com a igreja aqui na Terra. O casamento do Senhor, do homem e da mulher, que o Senhor ensina, não é feito de qualquer maneira, não é uma aliança que se desfaz assim. Não é uma aliança que você fala, agora eu vou arrumar outra, agora eu vou arrumar outra, agora eu vou indo. Não é assim que funciona, como a cultura desse século está tentando nos dizer, porque a cultura desse século nada mais está fazendo do que corromper o nosso entendimento de como é o relacionamento da noiva com Cristo. Então, se precisar tocar no casamento, o inimigo vai tocar no pensamento de como as pessoas pensam no casamento. Hoje, as pessoas da minha geração para baixo não querem nem casar. Hoje, as pessoas não querem nem saber de casamento. E se juntar, tá bom, porque aí quando separar é mais fácil. Não tem que trocar nome, não tem que ter burocracia, não tem dificuldade nenhuma de processo. Eles simplesmente se separam e pronto. E se vocês pararem para olhar, é assim que essa geração, tanto a minha quanto a geração para baixo, muitas vezes se comporta com o Senhor. Não, eu fico lá com Jesus, qualquer coisa eu me separo dele, qualquer coisa eu vou fazer o que eu quero, qualquer coisa eu vou experimentar coisas por aí, afinal eu preciso muito das sensações, eu preciso muito saber como é. E aí, por causa disso, não tem problema se eu deixar a aliança. E tem uma coisa, se eu deixar a aliança, depois eu volto. Eu volto porque Jesus me aceita. Então, a gente tem muito esse pensamento de uma aliança volátil, uma aliança que vai se desfazendo à toa, uma aliança que não permanece, porque não é mais sobre a pessoa com quem a gente escolhe ficar conectado, com quem a gente escolhe ficar aliançado, e sim o que essa pessoa nos oferece. A partir do momento que aquela pessoa não tem nada para nos oferecer, então a gente pode desfazer essa aliança. E muitas vezes a gente está se comprometendo assim com Jesus. Vou ficar com ele até quando ele tem alguma coisa para me oferecer. Se ele não me oferecer o que eu quero, aí eu vou e desfaço. Se ele estiver me confrontando muito, eu vou e saio. Se ele estiver falando algo que me incomode, eu vou e me afasto. Porque eu não quero ser incomodada. E aqui na ceia, a gente vê que Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo a eles que está comprometido com eles até o fim. Que está comprometido com eles até a consumação dos tempos, está comprometido com eles por toda a eternidade, está comprometido com os seus, ele ama os seus, e ele está completamente comprometido com o seu próprio sangue. Ele vai dar o seu próprio sangue para que haja santificação. Então a gente tem que entender esse convite que Jesus está fazendo para a gente nessa ceia. Não só participar do seu sofrimento, não só participar do que os homens fariam com ele, a humanidade faria com ele, os nossos pecados fariam com ele, e ele se entregaria por amor de muitos, por amor de nós que o aceitaríamos, queremos essa aliança com ele. Ele não só estava se entregando por isso, mas estava nos convidando a participar desse seu sofrimento, desse seu processo, dessa sua mortificação da sua carne. Então a gente precisa entender que esse é o convite de Jesus na ceia, tá bom? O seu corpo e o seu sangue. Eu também falei que ele derramava o seu sangue como sacrifício pelo perdão dos pecados de muitos, porque nós precisamos aceitar essa aliança. Quando eu e você aceitamos essa aliança com Cristo, então de fato nós temos a santificação. Nós temos o processo de santificação, de limpeza, de separação. Nós temos, então, o benefício de termos os nossos pecados perdoados por Ele, porque estamos escondidos em Jesus. Então, a gente viu que o tempo todo na mesa, a mesa de Jesus, essa mesa que foi colocada na terra com os homens, é uma mesa que precisa da nossa correspondência, precisa da nossa atitude, precisa da nossa volta, nosso retorno para o Senhor. E a gente viu que uma das
dos significados da palavra traição é quando a gente não corresponde à expectativa de alguém em relação a algo que estava combinado, que foi proposto. Então a gente precisa entender que aqui a gente precisa aceitar essa aliança para que nossos pecados sejam perdoados. Precisa haver essa correspondência da nossa parte, para que duas partes usem a aliança e estejam comprometidas. Ok? O Senhor sempre está com a aliança dele. O povo de Israel é que sempre tirava a aliança. A igreja é que sempre acaba tirando a aliança. Mas Jesus sempre está com a aliança dele. O Pai sempre está com a aliança dele. O Espírito Santo é o próprio penhor dessa aliança. Ele é a manifestação clara dessa aliança. Então a gente precisa entender que eles estão completamente aliançados conosco. Nós precisamos estar aliançados com eles também. E aí eu falei aqui sobre... Jesus chamou atenção para uma frase e disse: prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho de novo no reino de meu Pai. Eu frisei que essa era uma frase que o noivo dizia à noiva quando terminava ali o processo do contrato de casamento, quando as alianças já tinham sido feitas. Ele falava: eu vou para a casa do meu pai, porque era hábito construir a casa do filho sobre a casa do pai, e os irmãos iam construindo, tanto que as casas lá em Israel, elas não são terminadas, elas estão sempre com aquele ferrinho para cima, porque está preparada para construir o segundo, o terceiro, o quarto andar. Então o filho ia para a casa do pai construir o seu andar, construir a sua casa, e dizia: olha, eu te dou uma promessa de que eu vou voltar, eu não vou beber vinho até que eu volte para te buscar. Então essa é uma promessa de retorno, é uma promessa de resgate, de vir para, de fato, raptar a noiva, de vir para, de fato, trazer ela para si. De repente, a noiva não sabia quando o noivo voltaria e nem o noivo, apenas o pai. Mas depois a gente vai entrar um pouquinho nesse casamento para que a gente possa entender. Então eu queria que vocês entendessem que Jesus está fazendo aqui a promessa do comprometimento da aliança, do casamento e da volta dele. A mesa de Jesus, a mesa da ceia, ela aponta para o ministério de Jesus até o fim. O ministério de Jesus não acabou quando ele subiu ao Pai. O ministério de Jesus só acaba quando todos os inimigos forem colocados debaixo dos seus pés, quando tudo estiver sob o governo dele aqui na terra e ele entregar tudo de novo ao Pai. Aí ele finalizou toda a sua missão. O ministério de Jesus não acabou. E eu falei nessa frase que Jesus estava aqui banhando essa frase numa essência de saudade, numa essência de ausência, de luto. E aí eu falei para vocês lá em Mateus 9, os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus: por que seus discípulos não jejuam? E aí ele vai dizer: os convidados do noivo não jejuam enquanto o noivo está, mas um dia o noivo será tirado deles, e então eles jejuarão. E aí nessa passagem Jesus fala: um dia o noivo será tirado deles, e como luto eles jejuarão. Ninguém fica de luto enquanto o noivo está no meio deles. Nenhum convidado de casamento está de luto quando o noivo está no meio deles. Então, o jejum, essa frase de Jesus, ela traz uma consciência de luto, de tristeza pela ausência, de saudade pela ausência. Nath, mas Jesus não está conosco? Tá através do seu representante, do outro que viria, do Consolador, do grande ajudador, daquele que faz conosco o que precisa ser feito. Mas Jesus, em carne, como é a forma dele, está com o Pai, não está conosco ainda. E é uma promessa de que ele voltará, e ele vai beber vinho conosco, e ele vai fazer essa ceia conosco, face a face, rosto a rosto. A gente ali pertinho, sentado na mesa com ele. Precisamos resgatar a essência dessa ausência para que a gente sinta saudade de Jesus.
A gente precisa aprender a amar de novo a volta de Jesus. A gente precisa aprender a amar de novo, a sentir saudade dele. E o próprio Espírito Santo produz isso em nós. A gente não está traindo um se sentir falta do outro. O Espírito Santo já fez. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas tem vezes que eu entro em oração chorando de saudade de Deus, uma saudade, e o Espírito Santo começa a conduzir a minha oração com uma saudade de casa, saudade de Jesus, saudade de alguém que eu nunca vi pessoalmente, saudade de um lugar que eu nunca estive pessoalmente, mas o meu Espírito já esteve lá, trazendo uma lembrança de quando nós estávamos com o Senhor, trazendo uma lembrança de que nós viemos de Deus. O nosso espírito veio dele, de quando ele começou ali a nos tecer no ventre da nossa mãe. O próprio Espírito Santo começa a colocar no nosso coração essa saudade. E não é simplesmente dizer, ai, volta logo, Jesus, para acabar com o meu sofrimento, porque o mundo está terrível. Não é isso. Aí a gente está sentindo saudade de ter sossego, saudade de não ter mais sofrimento. A gente ainda não está sentindo saudade dele. E tudo é sobre ele. Então essa frase é uma frase que mostra essa saudade. Como eu falei ontem, se você já perdeu alguém com quem você tinha uma aliança muito profunda, você entende que tem coisas que você fazia com essa pessoa que você não quer mais fazer, porque aquela pessoa não tá. Então perdeu o sentido você fazer, porque agora existe uma ausência ali. Tudo que você quer é que aquela pessoa que tem uma oportunidade de fazer aquilo de novo com aquela pessoa. Aquilo te lembra aquela pessoa. E Jesus escolheu a mesa para dizer, olha, lembrem de mim. Lembrem da minha ausência, sintam minha falta. Queiram que eu volte. A gente precisa resgatar isso. E dizer, Senhor, nós sentimos a sua falta. Nós estamos de luto. Porque o Senhor não está. Quando eu gravei uma mensagem, eu cheguei a mandar para alguns grupos, mandei para algumas pessoas, mandei no grupo da família também, para a tia Havana. O Senhor me disse, quando eu gravei uma mensagem no fim do ano passado, uma mensagem profética que o Senhor me deu. Se vocês não viram, depois eu posso mandar o link para vocês, está lá no YouTube. O Senhor disse, agora é um tempo em que vocês precisam usar o sentimento de luto para amadurecimento, para me buscar. O sentimento de luto é um sentimento de saudade extrema, de ausência da outra pessoa amada. E aí a gente não lida com o luto colocando distrações. Quando eu passei pelo luto, o que mais as pessoas diziam para mim é: procura alguma coisa para ocupar sua cabeça, para você se distrair. E enquanto as pessoas falavam isso para mim, o Senhor falava para mim: não se distraia. Passe por esse processo. Não se distraia. Não busque outras coisas para amenizar o que você está sentindo. Porque eu tenho coisas profundas para fazer com o que você está passando. Então, quando a gente está vivendo luto por Jesus não estar, o que mais o mundo oferece para a gente é: olha, se distraia. Não sinta essa dor. Não sinta isso, não. Vem aqui. Distrai sua cabeça, não para pensar nisso não, trabalha até você não aguentar mais, para você não viver o processo. Olha, se distrai até não poder mais, você merece. Para que você vai ficar sentindo essa dor? Tenha seu momento de lazer, tenha seu momento aí. Não fica pensando nisso, isso é muito doloroso. Olha, se você conseguir um dinheiro, você pode comprar muitas coisas e aquilo vai te dar uma sensação de prazer. Passa no cartão, depois você vê como você paga. Come tudo que você puder comer. Afinal, você tá triste, bota doce pra dentro, porque aí vai te dar uma sensação de prazer. Maratone várias séries, fique aí até você não poder mais. Tudo que o mundo está oferecendo pra gente é para que a gente não tenha o sentimento de luto. E tudo que nós estamos fazendo é fugir desse processo de luto. Mas o Senhor tem levado o seu povo para esse processo de luto, para que a gente sinta falta da presença de Jesus. Não é um sentimento de luto que nós morremos no sentido de não quero mais viver.
É um sentimento de luto banhado de esperança. Como isso, Nath? Ou você está de luto ou você tem esperança. É um sentimento de luto que nos leva a desespero pela volta de Jesus. A fome pela presença dele. A fome não é educada, ela não é bonita, ela dói. Mas é banhada de uma esperança, de uma espera com grande expectativa, porque ele disse: olha, vocês estão de luto, mas o luto é o processo, o fim é a gente junto. Então a gente passa pelo processo porque o fim é a gente junto. A gente passa pelo processo pela alegria que nos foi proposta. Qual é a alegria? Como eu falei, de estar junto com ele para sempre, poder olhar nos olhos dele, poder olhar para o rosto dele, poder tocar ele e dizer: meu Jesus, eu te amo, obrigada. Olha para mim e vê como valeu a pena tudo que o Senhor fez. A gente precisa resgatar isso. É o luto enquanto estamos nesse mundo, sem ele, com as coisas se deteriorando, sem a restauração, sem a manifestação madura dos filhos. A gente precisa entender que isso é um luto, isso é uma dor, isso é a falta, é a ausência. E eu estou voltando nisso com calma, porque a gente precisa frisar isso. Ontem, quando eu acabei a live, o Senhor disse: enfatize essa questão. Nós precisamos aprender a amar a volta de Jesus de novo. Precisamos aprender a estar com dor, porque ele não está. Com uma esperança, uma espera com expectativa, com uma alegria da salvação. Porque ele disse: esse é só o processo. Mas existe um fim, que somos nós dois juntos. Ninguém vai poder nos separar nunca mais. Então a gente precisa entender que a partir de hoje nós não podemos mais ser separados do amor de Deus por causa de Jesus, mas precisamos almejar, precisamos buscar o fim do ministério de Jesus, que é Ele conosco para sempre. Ele mesmo vai ser a nossa luz, não vai ter necessidade de sol. Ele brilhará o tempo inteiro no meio do seu povo, não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro, haverá cura para as nações. Haverá vida eterna, haverá pleno conhecimento de Deus. Ninguém vai precisar ensinar a ninguém, porque todos vão conhecer plenamente. A gente precisa esperar por isso e sentir dor hoje, porque nós não temos isso. Hoje a gente transformou essa dor no: espero que Jesus volte logo, porque o mundo está de mal a pior. Não é isso. É sobre ter Ele aqui. É sobre ter Ele com a gente. Não é sobre o que ele pode fazer por nós. É sobre quem ele é. Não é a função que ele ocupa na nossa vida. É sobre quem ele é. E quem ele é torna ele insubstituível para nós. Insubstituível. Não há ninguém como ele. Não há ninguém com a essência dele. Não há ninguém com o olhar dele. Não há ninguém com a voz dele. Não há ninguém com o abraço dele. Não há ninguém como o nosso Jesus. Nós precisamos sentir de novo a dor do luto. Nós precisamos passar por isso. Não fuja desse processo. Esse processo faz parte da mesa de Jesus. Não tenta se distrair para amenizar. A gente ficou com medo de sofrer. A gente faz de tudo para não sofrer. Mas a Bíblia nos mostra que a vida de Jesus foi banhada em sofrimento enquanto ele estava aqui na terra. Por que nós queremos ser diferente do nosso mestre? E eu não estou falando desse sofrimento para dizer que você tem que ficar o tempo todo para baixo, com um peso nas costas, dizendo: eu estou sofrendo porque meu Jesus sofreu. Não é isso. É um sofrimento pela ausência dele, mas acompanhado de uma grande esperança, de uma grande alegria que nos foi proposta. Passe pelo processo para que você alcance a alegria no fim, a alegria de estar com ele. Isso quer dizer que eu não tenho alegria agora? Você tem. Porque desde agora o Espírito Santo te faz sentir isso, te faz pensar nisso, te faz enxergar isso pela fé.
te faz ter plena certeza que esse momento vai chegar. E graças a isso, você tem a alegria do reino, a alegria do Espírito. Como pode você ter uma alegria genuína enquanto você está de luto? Se você anda com o Espírito Santo, você consegue viver isso plenamente. Eu estou falando isso de causa própria. Você pode estar completamente ferida, e cheio da paz e da alegria do Espírito. Nath, me explica como acontece. Não sei. Obra de Deus. Obra do Espírito Santo, quando ele faz o que só ele pode fazer. Então vamos resgatar isso. Vamos resgatar essa posição. Isso é mais que uma sensação, é uma posição de uma noiva que está ardendo para estar com o noivo. É a posição de alguém que ama Jesus desesperadamente e está completamente aliançado com ele até o fim. E aí ele diz, então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, o que mostra maturidade, adoração e cumprimento de propósito. Eles adoraram a Deus em gratidão e foram para o lugar do propósito, ainda que esse lugar do propósito seja um lugar de dor, de aflição, porque Jesus era um filho maduro e sabia que precisava fazer exatamente o que o coração do Pai esperava dele. Que a gente possa ficar com essa meditação e lembrar que a mesa de Jesus é uma mesa de aliança, uma mesa de verdade, uma mesa de confiança, de aflição, sim, porque estamos no mundo, que é uma mesa de verdade, de maturidade, de cumprimento de palavra, uma mesa de adoração. É uma mesa onde a humanidade corresponde ao coração do Pai. É aqui nessa mesa que o nosso coração começa a entender como vai corresponder o coração do Pai. Se sairmos daqui, a gente vai ficar todo embananado. Precisamos lembrar disso. E agora a gente vai entrar no comecinho só do texto de João 13, para que a gente entenda uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, uma outra situação que aconteceu nessa mesma mesa. A mesa é a mesa da ceia, a mesa que antecede a via dolorosa, o julgamento, a via dolorosa e a crucificação e a ressurreição. A gente não pode deixar de falar disso. É a mesma mesa, mas sobre algumas outras atitudes que João contou pra gente, que não está aqui em Mateus, ok? Então vamos começar só esse comecinho de João para a gente introduzir para amanhã. Eu precisava frisar com vocês essa parte, porque o Senhor me disse para fazer isso ontem. Então eu precisava fazer isso, sinal que o Senhor quer colocar para a gente um ponto de exclamação nesse sentimento, nessa saudade por Ele. Vamos começar a ler João 13? Diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Já tem uma pausa aqui. Jesus sabia. Jesus sabe do que se passa no coração do Pai. E ele diz na palavra que porque nós não somos mais servos, mais amigos, porque nós passamos por esse processo, porque nós ficamos na mesa com ele, porque nós participamos da aflição, porque nós estamos aliançados, porque nós comemos do mesmo prato que ele nos conta tudo o que ele sabe do Pai. Então ele sabia. Quando a palavra de Deus diz que Jesus sabia, é porque ele vai contar para os seus amigos. E a gente vê isso acontecendo na ceia. Se Jesus sabia, Jesus vai compartilhar com quem tem aliança com ele. Tá bom? A gente precisa entender isso. Na palavra de Deus diz que a aliança do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quando a gente está aliançado com ele, buscando santificação, tendo temor, ele vai revelar a aliança dele. Ele vai revelar o que ele sabe. Ele vai nos anunciar coisas grandes e profundas que ainda não sabemos, coisas firmes que não sabemos, quando a gente clamar a ele. Então, se Jesus sabia, os discípulos vão saber, porque ele conta tudo para os seus amigos. Ok? Vamos continuar.
Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Olha aqui como a gente precisa entender isso. Não fala só sobre o tempo, mas sobre a intensidade. Jesus os amou até o fim. Assim como ele está chamando, como eu falei, a gente para perguntar: vocês estão comprometidos comigo até o fim? A minha aliança com vocês não tem fim. Vocês estão comprometidos comigo até o fim. Independente do que aconteça, essa aliança é para sempre da sua parte, porque da minha é, Jesus diz. Então ele está comprometido até o fim. Não te deixarei, não te abandonarei, estarei com vocês até a consumação dos séculos. E eu queria ler só esse pedacinho, porque eu queria que a gente parasse aqui, para que vocês ficassem hoje meditando no que diz a palavra: os amou até o fim. Até o fim. Que tipo de amor nós estamos retribuindo ao Senhor? Que tipo de amor nós estamos dando a Ele? Que tipo de dor é capaz de nos afastar do Senhor? Que tipo de distração é capaz de nos separar desse amor? Que tipo de problema, que tipo de falta de entendimento, que tipo de falta de revelação está nos impedindo de amá-lo até o fim? Que tipo de falta de fome está acontecendo conosco que nós não estamos indo com Jesus até o fim? O que está acontecendo com a gente que nós estamos parando no meio do caminho? Porque Ele nos amou até o fim. Nós não temos outra natureza de amor se temos o Espírito Santo em nós, que não seja ficar com Ele até o fim. Nath, mas e se eu morrer? Até o fim. Nath, mas e se eu só passar por um processo atrás do outro? Até o fim. Nath, mas e se eu ficar assim diminuindo, se isso me doer, se isso me trouxer uma dor na minha carne? Até o fim. Nath, se eu precisar renunciar e abrir mão de tudo? Até o fim. Ah, muito duro esse sermão, não dá para mim não. Esse é o Evangelho de Jesus. E ele não mascarou isso. A gente precisa parar de passar maquiagem no que Jesus não passou. Jesus não passou maquiagem no Evangelho. Mas ele disse: olha, aquele que permanecer até o fim, eu darei a esse a coroa da vida. A gente precisa permanecer por causa da alegria que nos foi proposta. Mas existe um processo. Como eu falei, porque nós pecamos, não porque Deus é mau. Não é porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente, mas na aliança nós temos responsabilidade. Lá na história de Abraão, em algum momento da história de Abraão, que eu não vou lembrar agora onde está, o Senhor fala para ele: você é responsável por cumprir a sua parte na aliança. A gente precisa cumprir a nossa parte na aliança. Num casamento, dois têm que fazer a sua parte. Se só um faz, vira um caos. A gente precisa fazer a nossa parte e estar completamente comprometido com Jesus, porque Ele amou os seus discípulos até o fim. Aqui não está dizendo só dos 12. Tanto que quando ele faz a oração em João 17, ele vai dizer: eu não peço só por esses, mas por todos aqueles a quem o Senhor vai me dar. Ele estava falando de mim, de você. Ele estava falando da gente. Ele nos ama até o fim. Até as últimas consequências. O amor. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito que vive em nós tem ciúme de nós. Porque um amor
pleno, um amor completo, é um amor de domínio, é um amor que vem e nos envolve de tal maneira a ponto de nos misturar com ele, nos fazer um só. Não é um amor de, eu te amo, tá bom? Não é isso. É um amor avassalador. É um amor que vem tomando conta de tudo que você é. E hoje eu queria que você entendesse e se perguntasse até amanhã para a gente continuar esse texto, que é um texto muito profundo também. Que tipo de amor eu estou entregando a meu Jesus? Que tipo de amor está fazendo parte da minha aliança com Ele? Um amor mais ou menos, um amor que espera Ele sem fome, um amor que não quer sentar na mesa dele, um amor que faz eu sair da mesa porque está me incomodando, um amor que faz eu virar as costas para Ele, um amor que quer que faz eu me distrair com qualquer coisa para eu não sentir a saudade e a ausência dele. Ou eu estou deixando esse amor produzir em mim o que ele quer produzir. Quando a gente foge disso, a gente está fugindo da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para mim, Nath? Eu entender a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus por mim. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. A gente precisa passar por isso para que o Espírito Santo consiga produzir em nós o entendimento desse amor. E aí ele vai dizer, olha, é um amor que está comprometido até o final. E você vai viver isso. E aí você não vai mais duvidar do amor de Deus por você. E aí você vai fazer questão de estar com Ele em todo o tempo. Para toda a eternidade. Dia após dia. Conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Jesus, o nosso Senhor. É esse o tipo de amor que a igreja precisa ter. Então que hoje você pare e pense. Que tipo de amor você está dando a Jesus? E assim eu vou ousar dizer o seguinte: seja severo com você. Não é severo para se culpar, a culpa vem do inimigo. É severo para exigir de você comprometimento. Nós não estamos num relacionamento aberto, como esse povo faz. Nós estamos comprometidos até o último fio de cabelo com o nosso Jesus. Nós precisamos dar esse tipo de amor e devoção a Ele. Então eu queria começar até esse iniciozinho do texto de João e parar aqui. Porque aqui está dizendo que Jesus nos amou até o fim. Mesmo prestes a morrer e derramar tudo o que Ele tinha. Você está com esse mesmo nível de amor por Ele? O Espírito Santo está deixando em você, está produzindo em você, você está deixando o Espírito Santo produzir em você esse mesmo nível de amor? Pensem nisso. E amanhã a gente vai continuar esse texto. É um texto muito lindo, é um texto muito profundo. E a gente precisa antes refletir nesse tipo de aliança que a gente está dando ao Senhor. Amém?